Está valendo! Gente boa, gente querida, iniciamos mais um encontro dialógico. Hoje para falarmos sobre Pedro, né? Essa personagem, né, que perpassa o Novo Testamento, que a gente conhece melhor nos evangelhos, e o qual, né, tem duas epístolas, né, cuja autoria é atribuída a ele, se não a ele, pelo menos a teologia que foi aprendida a partir dele. Pedro, né, para o cristianismo católico romano, né, o primeiro chefe do cristianismo. Bem, seja qual a apreciação que se possa ter de Pedro, ele é uma figura central, uma figura emblemática, paradigmática, e que creio que quase todos nós se reconhece nele em alguma medida. Para destrinchar, para trazer à luz a respeito dessa personagem, estou recebendo mais uma vez aqui duas autoridades em teologia, em religião, antropologia. Doutora Lídice Meyer, né, antropóloga, professora aí em Portugal, na Universidade Lusófona, especialista, né, na temática das mulheres, né, do cristianismo primitivo. Depois ela vai falar um pouco dos cursos que ela tem ministrado. Entre eles, por exemplo, sobre Maria Madalena, né, sobre a qual ela falará em breve aqui no canal. Seja bem-vinda, doutora Lídice. Muito obrigada, Júlio. É um prazer estar de volta aqui e ainda, de novo, participando com o Ricardo, um grande colega, muito querido, que a gente teve um bom tempo junto, trabalhando juntos na Universidade Mackenzie, e agora também junto com a Cíntia, né, que também foi nossa aluna, e agora também podemos estar discutindo um assunto tão interessante que é a questão de Pedro. Certamente. Muito obrigado por mais uma vez você ter se disponibilizado a estar com a gente. Ricardo Gouveia, né? Já perdi as contas de quantas vezes o Ricardo esteve aqui com a gente. Sempre um prazer. Seja bem-vindo. Ricardo é PhD em Teologia, doutor em Ciências da Religião, professor aí na Faculdade de Teologia no Canadá, né, e pastor da Igreja Reformada. Uma alegria tê-lo com a gente, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, Júlio. Uma satisfação. Então, essa apresentação é bem enxuta, é um breve resumo, porque se a gente fosse falar, né, o currículo de cada um, tomaríamos no mínimo aí uns 15 minutos da live, né? E para explorar, no bom sentido, o máximo, né, a convidada e o convidado, estou aqui também com uma doutora, Cíntia Villani, doutora em Psicologia Clínica, né, e teóloga. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o desafio, aí, a responsabilidade de entrevistar o Ricardo e a Lídice. Muito obrigada, Júlio, pelo convite aí de estar aí, minha estreia, né, com você aí, fazendo essas perguntas para dois grandes queridos, né? Estou aqui me contendo meu lado tiético, professora Lídice, professor Ricardo, e espero realmente fazer algumas perguntas para a gente explorar no sentido positivo aí dois grandes pesquisadores da teologia e da antropologia contemporânea. Obrigada. Eu que agradeço. Estenda aí um abraço para o André e para a linda Pietra. Salve, Pietra. Registrar aqui já a presença do Lisânias Ranzan. Dá uma boa tarde aqui para todos nós. E para o Isaías Silva. Sempre quando o Ricardo está no ar, o Isaías está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Isaías. Vocês que estão assistindo a live podem trazer suas questões. Uma pergunta inicial é, de acordo com os evangelhos, quem era Pedro? Qual é a origem social? Ele era um simples pescador, um empreendedor da pesca? Ele foi discípulo de João Batista, assim como seu irmão André? O que a gente pode afirmar de modo consensual? Vamos começar com a Lídice. Júlio, você já deu várias possibilidades e várias respostas nessa pergunta. Isso foi mais uma resposta do que uma pergunta, na verdade, né?
Esse Pedro dos Evangelhos, que a gente tem realmente alguma noção sobre ele, era um pescador de Cafarnaum. A Bíblia conta de seu irmão, André, como você acabou de colocar. Há uma hipótese de ele já ter algum conhecimento, né, do Evangelho através de João Batista, mas isso é só uma hipótese, a Bíblia não traz nada a respeito disso. Sabemos que era um homem que tinha uma sogra, se tinha uma sogra, tinha, portanto, uma esposa, então era um homem casado. E uma incógnita que ficamos na última live, né? Se Paulo era casado ou não, Pedro, pelo menos temos a certeza que sim. Temos certeza que sim. Depois podemos conversar um pouquinho fora dos evangelhos sobre o restante da família de Pedro. E sabemos que foi um dos primeiros chamados de Jesus quando estava à pescaria, né? E não pescou nada, e Jesus, então, pede que Pedro novamente jogue a rede. Temos aquela toda história de que a pesca é milagrosa, e a partir daí, então, Pedro passa a ser também um discípulo de Jesus, trocando até mesmo o seu nome. Né? Mas temos vários acompanhamentos de Pedro em todo o Evangelho, em vários momentos que a gente vê realmente Pedro se destacando, e principalmente essa ideia de Pedro de ser alguém que reage muito rapidamente em todo momento, né? Sem muito raciocínio na sua ação. Ele é mais ação do que raciocínio, no caso de Pedro. Esse é o Pedro dos Evangelhos, né? Um Pedro que é extremamente colérico, temperamental, muito fiel também a Jesus, mas ao mesmo tempo também é alguém que se mostra muito medroso no final da vida de Cristo, ficando até mesmo amedrontado na presença de duas criadas, duas escravas que confrontam com Pedro ao final de toda a história do Evangelho, né? Quando Jesus já está preso e Pedro quer chegar perto, e essas escravas de Caifás interpretam Pedro dizendo: olha, nós sabemos que é você, e nessa hora que vai negar Jesus. Então a gente percebe que é um homem que ao mesmo tempo quer estar perto de Jesus, mas ainda é muito assustadiço, muito amedrontado, né? Em outros momentos também do Evangelho. Só mais uma questão antes de passar para o Ricardo. Na hierarquia social, né, da Judéia da época que Pedro viveu, né, um pescador ele se encontrava na base da sociedade, entre os mais pobres, entre uma classe média empobrecida. O que a gente pode dizer? Sim, socialmente sabemos que Pedro, ele mesmo o texto de Atos, né, em Atos 4:13, vai dizer que Pedro era iletrado, inclusive, né? Então, por ser uma pessoa iletrada, vemos que ele é de uma classe social bem baixa. Então, não era uma pessoa que conhecesse as escrituras de forma a ler e escrever uma carta e tudo mais, mas são assuntos que a gente vai discutir daqui a pouco também. Muito bem. Ricardo Gouveia. Então, Júlio, nós sabemos muito pouco sobre o Pedro histórico, a partir de uma perspectiva puramente historiográfica, não é? E sabemos que ele era da Galileia, provavelmente de Cafarnaum, que é uma cidade minúscula, uma aldeia de 1.000 pessoas no máximo, pescador, como seu irmão, talvez um negócio de família, a gente não sabe, há muita especulação, não é? O que nós sabemos, a partir da Bíblia, é que Pedro foi discípulo de Cristo, mas o principal deles, né? Mas há também diferentes tradições na própria Bíblia, porque, como você sabe, há 4 evangelhos que são atribuídos a diferentes autores. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos evangelhos sinóticos, Pedro é chamado por Jesus para ser seu discípulo. Eu farei de vocês pescadores de homens. Mas em João, é André, que é discípulo de João Batista, que encontra Jesus e vai chamar Pedro para ser discípulo de Jesus. Então, no caso, André e Pedro é que encontram Jesus, e essas alternativas, elas são difíceis de harmonizar, não é? E talvez nós nem devamos tentar. São diferentes relatos acerca de como começou a relação entre Pedro e Jesus. Mas, sem dúvida, há vários Pedros. Existe o Pedro discípulo, existe o Pedro apóstolo,
que nós vamos encontrar em Atos e em Gálatas, e existe o Pedro autor, ou pseudo-autor, como você já citou, das cartas, e não só das cartas, mas de um evangelho de Pedro e um apocalipse de Pedro e outros textos apócrifos. E, por fim, existe o Pedro lendário de Roma, com tantas histórias acerca do seu episcopado, supostamente, acerca do seu encontro com Cristo nas portas de Roma, quando ele fugia do martírio e depois retornou, e Jesus, ele disse a Jesus: Quo vades? Aonde vais? Vais voltar, vai para Roma, a perseguição? Jesus disse: vou ser crucificado novamente. Pedro retorna e morre crucificado, de cabeça para baixo, e isso está relatado em textos apócrifos, como, por exemplo... Isso do Covades, na verdade, é Atos Apócrifos de Pedro, né, no caso. Isso, Atos de Pedro. Atos de Pedro. Que é um outro texto apócrifo, e por fim, a lenda acerca da crucificação e acerca... E também é do Atos de Pedro, a crucificação de cabeça para baixo. Então, nós temos vários Pedros, né? Agora, o Pedro discípulo, que nós estamos trabalhando agora, ele é realmente um vacilão, né? E ele é impetuoso, impulsivo. Aliás, é interessante reparar que, dos discípulos, ele é o mais o mais redondo do ponto de vista literário, né? O mais complexo. Os outros discípulos, a maioria deles são só nomes. Nós não temos a personalidade descrita nos evangelhos. Agora, Pedro, sim, tem uma personalidade muito bem caracterizada como um homem sanguíneo, impetuoso, que leva... É o discípulo que leva, como se diz, que recebe críticas de Jesus, disciplina de Jesus, é inclusive chamado de Satanás numa ocasião, e ele é um vacilão, porque ele diz que vai morrer por Cristo, mas na hora do vamos ver, ele dá para trás. E não só numa ocasião, mas ele também parece ser muito volúvel em outras ocasiões também. Não é como, por exemplo, no relato de João, da última ceia, quando Jesus diz que vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: nunca lavarás meus pés, porque não se considera digno de ter os pés lavados por Cristo, e Jesus diz: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro diz: então me lave os pés e o corpo todo e a cabeça. E Jesus então tem que dizer: olha, quem já se banhou não precisa mais se banhar, basta lavar os pés. Talvez seja uma referência velada ao batismo, não é? Há muitas interpretações, mas o fato é que Pedro tinha esse temperamento, não é? Que o torna também, como você disse, Júlio, para concluir, muito próximo de nós. Nós nos identificamos com Pedro porque, através dos séculos, os cristãos também sofreram perseguições, dificuldades, dúvidas, também foram... também negaram a Jesus, também vacilaram, e assim como o próprio Pedro, né? Muito bem. Cíntia Villani, antes de você perguntar, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Esse episódio, né, que Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro recusa e depois ele fala para lavar o corpo inteiro. Não lembra um tipo de distorção cognitiva? Sim, inclusive, Júlio, isso é uma das minhas perguntinhas aqui para o professor Ricardo, né? Porque sempre usam esses exemplos, né? Até no consultório, para dar, tá dando uma de Pedro, né? Teimoso, né? E essa é uma cena que você mostra o quanto que o Pedro não vai lavar meus pés, que eu não sei o quê. E quanto que essa teimosia, essa distorção cognitiva da forma da gente ver as coisas são muito comuns e extremamente comuns no Pedro, né? Como o professor Ricardo, a professora Lídice disse, uma pessoa complexa, né? Extremamente emocional, e que a gente pode ver aí nuances,
né, Júlia? Até se você me permitir já puxar o gancho para fazer já uma pergunta para o professor Ricardo, que a gente vê muito essa questão do Pedro, né? Essa pessoa explosiva, de instabilidades e contradições, e que, para o olhar da psicologia, né, da psicologia cristã, de alguns pesquisadores, eles colocam até um outro contraponto, a começar desse, né? Até onde Pedro estava sendo teimoso, ou Pedro estava sendo firme e decisivo. E aí, no primeiro relato de Mateus, como o professor disse, né, ali tem um questionamento que Jesus fala, ó, farei de vocês meus discípulos. E por ali, por esse evangelho, Pedro simplesmente aceitou, então mostrando um alto grau de confiança. E aí tem também alguns pesquisadores falando que Pedro era extremamente humilde, pegando aquela passagem de Lucas capítulo 5, que Jesus está chegando perto dele e fala, Senhor, Senhor, afasta-se de mim que eu sou pecador. Como enxergar, professor Ricardo, essas outras nuances diante de um Pedro que a gente está tão acostumado a ver o lado negativo na escola bíblica e nos nossos cultos? Queria ouvir um pouquinho do seu conhecimento sobre isso. Obrigado pela pergunta, Cíntia. A personalidade de Pedro é complexa e contraditória, não é? Ele é apresentado dessa forma nos evangelhos. Sim, há muitas qualidades. Aliás, eu acho que não é à toa que ele é apresentado como o braço direito de Jesus. Ele é o grande amigo de Jesus, né? Melhor amigo de Jesus. Talvez não fosse o discípulo que Jesus amava, como diz João, mas há uma certa competitividade, talvez, entre João e Pedro, os dois discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Tiago, irmão de João, mas Pedro, que era irmão de André, ao que tudo indica, era o braço direito e o grande amigo de Jesus. E ele amava Jesus profundamente e tinha, você tem toda a razão, pelo menos uma vontade, não é, de segui-lo até o fim, de morrer por ele, de protegê-lo. Quando Jesus, segundo os evangelhos, prediz a sua morte, a sua execução, a sua prisão e depois a execução, Pedro diz, jamais permitirei que isso aconteça. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E é aí que Jesus responde, vá de retro, Satana. As tuas ideias não vêm de Deus. E ele chama, então, Pedro de alguém que está indo contra os planos de Deus, que seriam que ele morresse na cruz. A gente também deve lembrar que Pedro segundo Marcos e depois Mateus ainda mais claramente, o que dá testemunho da vocação messiânica de Jesus, né? Quando Jesus pergunta aos discípulos quem sou, é Pedro quem responde, tu és o Cristo. As pessoas não interpretam isso corretamente, no entanto, a maioria das vezes, né? Pensam que isto é uma confissão da divindade de Jesus Cristo por Pedro. Não, é uma confissão de Pedro de que ele via Jesus como o Messias prometido, que haveria de restaurar o reino de Israel e expulsar os romanos. Essa era a expectativa messiânica dos judeus. E é por isso que Pedro diz que não permitirá a prisão de Jesus, que vai lutar por ele. É porque a expectativa e a admiração de Pedro é o poder de Jesus, poder divino, que ele via em Jesus, a autoridade de Jesus, inclusive, talvez, a expectativa de ver Jesus ascender ao trono e se tornar rei de Israel, não é? Então ele diz, tu és o Messias. Cristo quer dizer ungido, em grego. É a tradução para o grego da palavra Messias, que significa ungido em hebraico. Então, ungido, no caso, é o rei. E ele está, portanto, confessando a vocação messiânica, a crença na vocação messiânica de Jesus. É um texto muito disputado também, a interpretação, porque católicos entendem aí
que a resposta de Jesus sobre Pedro é de que ele era a base da igreja, porque seria o bispo de Roma e, por sucessão apostólica, seria a base da igreja, e os protestantes, que desde a Reforma Protestante insistem que a pedra a qual Jesus se refere é a confissão de Pedro da messianidade ou da vocação de Cristo, e não Pedro propriamente. Aliás, eu vou rapidamente comentar acerca do nome Pedro, que é um apelido que nos evangelhos é dado a Pedro por Jesus. Não é um nome, em aramaico Cefas ou Kefas, e aí traduzido para o grego Petros, que é uma palavra inventada, na verdade é Petra, feminino, né, transformada em palavra masculino, Petros, que depois virou um nome muito popular entre cristãos, né, mas é um apelido, na verdade, que Jesus dá a Pedro, por causa da sua suposta firmeza. Muitos autores agora dizem que isso foi uma ironia de Jesus, porque, na verdade, Pedro não era firme, ele era vacilão, e Jesus sabia disso. Então, na verdade, ele estava tirando sarro de Pedro, dizendo, você é realmente uma pedra, né? Você é firme. E aí, então, Simão, não é? Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, recebe o apelido de Petros, e nós o conhecemos, portanto, como Pedro. Então, acho que você acabou respondendo a questão do Isaías, né? Quem é a pedra sobre a qual se edifica a igreja? Pedro ou Cristo? Né? Registrar também a presença aqui do Rogério Bentes, né? Que saúda aqui a gente, o Marcos Alves da Silva também, e o Guilherme Soares. Lídice, os evangelhos sinópticos, o Mateus, Marcos e Lucas e João, eles registram aquele episódio que, quando Jesus é preso, um dos discípulos saca a espada e decepa a orelha do soldado. Porém, só João identifica esse discípulo sendo Pedro. Há alguma razão para isso? Completando o que o Ricardo já disse na última pergunta, fiquei aqui com vontade de falar, mas falei, não vai ter mal, eu estou te falando um pouquinho. É interessante lembrarmos que os evangelhos foram escritos bem depois de tudo isso ter acontecido. E, quando eles são escritos, Pedro já tem uma autoridade reconhecida perante a igreja, já nascente, formada. Que Pedro, inclusive, já está falecido quando os evangelhos são escritos, provavelmente. Mas a memória de Pedro é muito presente. E é interessante observarmos que os 3 evangelhos sinóticos, no caso, sim, eles trazem muito essa presença de Pedro como uma presença muito forte, como se fosse quase que para demonstrar essa liderança de Pedro perante os discípulos, demonstrar uma predileção de Jesus por Pedro, como o Ricardo colocou muito bem. Mas o evangelho de João é completamente oposto. No evangelho de João, por exemplo, quem declara que Jesus é o Cristo, essa declaração, não é Pedro que faz, é Marta de Betânia, uma mulher faz a declaração. Mas coisa mais interessante também, ainda vou chegar lá na questão do Pedro, que sendo aquele que fez o que pegou a arma. É interessante também que na ressurreição, o relato de João sobre a ressurreição também é muito diferente do relato dos outros 3 evangelhos. Ele é muito mais completo. É um relato de João que vai colocar a predominância de Maria Madalena como sendo realmente aquela a primeira a observar a Jesus ressurreto. Mas é também o evangelho de João que vai dizer que Pedro foi aquele que duvidou da palavra de Maria Madalena. Maria Madalena volta, faz o que Jesus mandou, conta para os discípulos, e o que Pedro faz? Pedro duvida e vai atrás, para querer saber que história é essa, essa mulher louca está dizendo o quê, né? E o evangelho de João conta que logo após o tal discípulo amado também vai atrás de Pedro. Mas é interessante que Pedro que toma, como sempre, a dianteira, ou seja, Pedro não acredita nas palavras também de Maria Madalena. Então, é interessante que o Evangelho de João ele vai desconstruindo Pedro. É o que a gente percebe. O Evangelho de João ele é muito mais favorável a uma liderança diferenciada da liderança de Pedro, enquanto os outros 3 evangelhos, sim, apontam sempre essa liderança petrina.
E nesse caso também, do caso então da prisão de Jesus e do discípulo que saca a arma, é o Evangelho de João que vai atribuir essa ação violenta a Pedro, e não a um discípulo anônimo. E o Evangelho de João vai contar também sobre a questão do rapaz que foge desnudo, tem várias situações, né, que aparecem no Evangelho de João que nos outros evangelhos não aparecem. Então, realmente, para quem estuda o texto e faz essas comparações e lembra dessa questão de que os evangelhos são escritos muito posteriormente à vida de Jesus, são escritos posteriormente, inclusive, à morte de Pedro, a morte de quase todos os discípulos. Poucos estavam vivos, João estava vivo, né? Alguns outros vivos, talvez. E significa que há, sim, um conteúdo por trás do texto. Há, sim, uma espécie de uma história sendo contada nas entrelinhas desses textos. Então, Júlio, eu digo o seguinte, temos que lembrar disso, o Evangelho de João, ele realmente desconstrói o que os outros três constroem. E ele vai dar características diferenciadas para Pedro. É ele que vai trazer mais um Pedro muito mais medroso, um Pedro que duvida, é um Pedro que vai ter suas reações não tão firmes, não tão elogiáveis, digamos assim, como nos outros evangelhos. Ricardo, quer comentar? Não, muito bom, Lindsay, é isso mesmo. Cíntia? Bom, agora eu vou tentar unir tudo, que as perguntas que eu ia fazer para a professora Lídice, ela já falou um pouquinho, então vou pedir para ela se aprofundar. Professora Lídice, nessa mesma linha, né, que eu estava falando das qualidades positivas, né, de Pedro, né, realmente existe essa questão que a gente precisa lembrar dos evangelhos terem sido escritos após, inclusive, a própria morte de Pedro, né? Então, vou fazer as 3 perguntinhas unidas, tá bom, professora? Que eu quero ouvir mais aí sobre essas informações. Então, o quanto que esses outros evangelhos, eles foram escritos mesmo com esse propósito, não sei se dúbio, né, mas com essa possibilidade da gente enxergar os lados positivos, né, visto que provavelmente o apóstolo João estava vivo, né, ali nos escritos, ele era o mais próximo, digamos, e ele ter sido aquele que escreveu a vida como ela é, e os outros 3 evangelhos colocar essa parte do Pedro, né, então, por exemplo, a gente sabe pelo evangelho de João quanto que o Pedro é visto como uma pessoa medrosa, vacilão, como o professor Ricardo disse, mas alguns teólogos apontam a coragem de Pedro, lá em Mateus 14, quando ele se lançou ao mar para se encontrar com Jesus, né? Então eu queria saber o quanto que esses evangelhos terem escritos, né, essa descrição, desculpa o pleonasmo, do Pedro, é uma resposta a essa questão do Pedro ter sido considerado o primeiro Papa de Roma, o quanto está relacionado à mentalidade rabínica, né, dessa época, de colocar nas palavras que Pedro disse que tu és o Cristo, tirando, né, a Maria, como nós temos no Evangelho de João. Então, queria que a professora falasse um pouquinho mais sobre isso. É claro que o texto, como diz o texto, ele vai condizer com o que o autor está querendo passar, a mensagem que o autor está querendo passar. Naquele momento, como disse, as palavras de Jesus já tinham sido ditas há muitos anos, tinham sido guardadas mentalmente, conversado, e é por isso que há diferenças entre os evangelhos, justamente das citações de Jesus muitas vezes, e que na verdade Jesus falou o mesmo, talvez não esteja na Bíblia, talvez esteja parecido, né? Igual o telefone sem fio, mas não tão igualzinho assim. Mas e é um reflexo do momento. Então, se Pedro já era considerado, sim, um líder, isso vai transparecer nos livros, na forma como o autor daqueles livros está colocando. E mesmo o autor de João, que também não se sabe muito bem quem é, também, não se diz que é João também, na verdade nenhum dos evangelhos são mais tradicionalmente tidos, né, como sendo da autoria, o único que a gente tem um pouco mais de certeza seria o Lucas, por ele assinar isso, né? Os outros provavelmente não foram os autores que se atribuem, e João há até uma teoria que pode ter sido uma mulher que escreveu, mas isso não é para hoje, isso vai outra live. Mas, na verdade,
João já é outra coisa. Mas, na verdade, Cíntia, sim, isso vai corresponder a esses anseios de que o autor de cada texto desse queria transparecer, do que eles queriam colocar. Uma coisa muito importante se lembrar é que, às vezes, quando colocamos isso, que os autores talvez não tenham sido esses que tradicionalmente são ditos, ou que os livros foram escritos tanto tempo depois, e por isso pode ter acontecido já uma intenção diferenciada por trás de cada um dos livros. E muitas vezes a pessoa pode achar, então, como assim? Então a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia não é sagrada, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, acreditamos nisso, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é inspirada por Deus, sim. Mas aí que está a grande beleza da Bíblia. Ela é inspirada por Deus, mas escrita por homens ou mulheres, talvez também, não sabemos, escrita por pessoas, vamos chamar assim, que mantiveram suas características pessoais na hora de escrever, mantiveram as suas vontades, mantiveram suas intenções. Então, isso é maravilhoso, isso é belo, que isso mostra como o nosso Deus, ele ama a humanidade, e ele aproveitou dessa humanidade para escrever, inclusive, a sua palavra, né? Deixar essa humanidade escrever a palavra de Deus. Então, isso não deve deixar nenhum de nós com preocupações, né? Essa é uma preocupação que eu fico, às vezes, quando a gente fala desses assuntos, né? De deixar alguém muito preocupado. Não, e agora, até agora, eu pensava que João tinha escrito o Evangelho de João, meu Deus, o mundo caiu. Não vai cair por causa disso. Continua sendo a palavra de Deus. Afinal de contas, há quanto tempo achava-se também que o Pentateuco era escrito por Moisés? E hoje já se sabe que é impossível que isso tenha acontecido. Como talvez Salomão não tenha escrito Provérbios, como talvez também muitos dos livros atribuídos por Paulo, falamos isso na outra live, né? De todos os 13 livros, só 7 acreditamos que sejam realmente de Paulo. Então, hoje vamos discutindo bastante questões de autoria. Às vezes é uma palhinha. Muito bem. Professor Ricardo, o Evangelho de Marcos poderia ser renomeado como o Evangelho de Pedro? Há uma tradição que vem desde a patrística que conecta Marcos a Pedro pela via de João Marcos. João Marcos não era discípulo de Jesus, segundo os evangelhos, mas ele pode ser o jovem que fugiu desnudo, ao qual Lídice se referiu. Essa também é uma tradição antiga. Mas ele foi o fundador também, por memória e lenda, da Igreja de Alexandria. E foi uma figura importante, companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Depois eles se separaram, mas nas cartas pastorais, Paulo parece que se reconcilia com João Marcos, e ele foi lembrado pela cristandade como secretário de Pedro. E, portanto, o Evangelho de Marcos seria o Evangelho de Pedro, as memórias de Pedro, mas, veja, isso torna-se inseparável a história da lenda. É muito interessante essa visão de que, por trás do Evangelho segundo Marcos, nós temos o testemunho, a autoridade de Pedro. E essa autoridade de Pedro foi fundamental para que Marcos fosse assimilado pela igreja como evangelho canônico, porque, na verdade, Marcos é pouco citado na patrística. É uma curiosidade, porque ele era tido como um evangelho menor, um evangelho pequeno, resumo de Mateus, muitos diziam. E, na verdade, hoje nós sabemos da importância do contrário, porque Marcos foi o primeiro dos evangelhos sinóticos, o mais antigo dos 4 evangelhos, a base para Mateus e Lucas produzirem os seus evangelhos, e portanto, mas na época em que o cânon foi formado, essa concepção, essa percepção não existia, esse conhecimento não existia. E Marcos foi incluído no cânon, enquanto muitos, nós sabemos que existem centenas de evangelhos, né? E os 4 evangelhos canônicos foram escolhidos por causa da sua autoridade apostólica. E como Marcos não era apóstolo, então fica aí a ideia de que por detrás
de Marcos havia Pedro, e isso deu autoridade ao evangelho. Aliás, eu acho que seria interessante nós falarmos sobre Pedro apóstolo, que aparece, então, é uma outra personagem, digamos, se você me permite, né? Um segundo Pedro, um deutero Pedro, que aparece no livro de Atos e aparece na carta aos Gálatas como apóstolo, aliás, muito interessante que a Lídice falou que ele era casado, e isso é testemunho nos sinóticos, né? Mas Paulo, em 1 Coríntios 9, fala que Pedro fazia viagens missionárias e levava sua esposa. Né? E Pedro faz várias referências Paulo faz várias referências a Pedro, particularmente em Gálatas. No caso, Pedro teria estado nas igrejas da Galácia e ali teria havido um conflito com Paulo. E Paulo fala que Pedro concordou com ele, que era líder da igreja de Jerusalém, que Pedro ficaria responsável pela missão junto aos judeus, mesmo os judeus da diáspora. Daí essa memória de Pedro em Alexandria, com João Marcos, de Pedro na Galácia, até em Corinto havia um partido de Pedro, e em Roma, claro. E Paulo ficaria responsável pela missão junto aos gentios, aos helenistas, ao resto das pessoas que não fossem judeus. E que Pedro teria acordado com isso, não é? Isso está em Atos. Mas a verdade é que existe um certo conflito entre a imagem de Pedro em Gálatas e a imagem de Pedro em Atos. E há um tema teológico muito controverso e muito interessante a gente tentar traçar realmente do ponto de vista da historiografia, qual foi o papel de Pedro, o apóstolo, nas origens do cristianismo. Tudo bem. Cíntia? Bom, lá vou eu também com meu caderninho aqui cheio de perguntas. Vou fazer uma pergunta que é tanto para o professor Ricardo e para a professora Lídice, relacionada a essa questão de Pedro, o apóstolo. Em que sentido? Quando nós temos, né, digamos, essa confusão de Pedro com Paulo, né, que o Pedro teria prometido para o Paulo essa divisão de quem é que cuida de quem, e que ele teria descumprido, né, por ele ter se associado aos gentios. Nós podemos dizer que isso seria, digamos, o início do apostolado de Pedro, utilizando-se dos seus recursos, por ele ser pescador, com certeza ele tinha um bom idioma para lidar com os gentios, né, da qual ele deveria vender, trabalhar, e por isso, do jeito dele, de Pedro, o discípulo, de ser impulsivo. Não, já que eu sei falar bem o idioma, conheço os gentios, deixa eu também cuidar deles, e esse lado impulsivo dele, de repente, ter sido essa virada histórica dele começar o apostolado com essa autoridade tão conhecida que nós temos historicamente a respeito do Pedro como apóstolo. Posso começar? Pode. Você tem, na verdade, a missão, as viagens missionárias de Pedro, que estão apenas mencionadas de passagem no Novo Testamento, elas seriam provavelmente visando os judeus da diáspora. Os judeus estavam espalhados por todo o Mediterrâneo, inclusive em Roma. E apesar de que as igrejas paulinas eram majoritariamente gentias ou gentílicas, mas Pedro e Paulo são duas figuras muito diferentes, né, Cíntia? Quer dizer, Paulo é um intelectual, ele escreve bem, ele fala grego, escreve em grego. Pedro é um homem simples, provavelmente, como já dissemos, analfabeto, ele fala aramaico, pouco provável que ele soubesse, que ele tivesse fluência na língua grega. E então são duas figuras muito diferentes. Apesar disso, ele tinha a autoridade de ser a liderança da igreja mãe,
da igreja 1.0, a igreja de Jerusalém, né? E Paulo é muito questionado. O conflito é justamente se, só para a gente esclarecer para as pessoas que estão participando da live, o conflito para eu me tornar cristão, sendo não judeu, eu preciso me tornar judeu, já que Jesus de Nazaré é um Messias judeu? E Paulo pensava que não. Mas a igreja de Jerusalém, talvez Tiago, muito provavelmente, certamente o chamado partido dos judaizantes em Jerusalém, base do ebionitismo posteriormente, eles achavam que não. E Pedro ou achava que não também, e depois mudou de opinião, ou ficou no meio do caminho de novo, né? Certamente, Pedro, o vacilão, parece, novamente, agora com mais base histórica, né? No texto de Gálatas, porque ele come com os gentios. E daí Paulo dá uma bronca nele quando ele deixa de comer, quando os enviados de Tiago chegam. E, mais uma vez, ele se mostra volúvel. O que, na verdade, veja bem, o torna humano. Não se trata de dizer que isso... ninguém está denigrindo, desculpe usar esse termo, eu sei que não é politicamente correto, foi sem querer, mas ninguém está querendo manchar a imagem de Pedro ao dizer, eu acho, pelo menos eu não, ao dizer que ele é volúvel, impetuoso, são características da sua humanidade, porque todos nós somos humanos, imperfeitos, mas nós somos um pacote, não é? Vocês que são psicólogos sabem disso. Às vezes, as nossas maiores fraquezas trazem escondidas por detrás delas as nossas maiores virtudes, não é? É um combinado. Então, a gente vê isso em Gálatas. Paulo estava bravo com Pedro por causa dessa nova volubilidade que ele demonstra. Agora, é interessante, só para concluir, que nos textos apócrifos de Pedro, particularmente nas chamadas cartas de Clemente, o pseudo-Clemente, as homilias clementinas, que são do fim do século II, começo do século III, a gente vê Pedro já, é claro, quando a gente fala disso, a gente está falando do que as pessoas colocaram na boca de Pedro, né? A imagem que foi sendo construída sobre Pedro. Que Pedro falava de Paulo como seu inimigo. Também na carta de Pedro a Filipe, se não me engano, a gente vê Pedro falando, olha, Paulo é meu inimigo, Paulo ele não entendeu, e há um elemento disso na segunda carta de Pedro, quando ele diz que os escritos de Paulo são muito difíceis de entender e que as pessoas distorcem o pensamento de Paulo. Não é? Quer dizer, não é como nos textos apócrifos, a inimizade não é tão explícita, mas há sim ali uma dica, não é? Deste conflito de ideias entre Pedro e Paulo, que é evidenciado em Gálatas, que é a base do, vamos dizer, o elemento provocador do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, não é? E então há uma animosidade, digamos assim. Muito bem. Lídice, a palavra é sua agora. É interessante que eu, pelo menos, já contei 7 Pedros diferentes. Isso tem que ficar muito na nossa cabeça. Existe um Pedro dos Evangelhos, aquele da qual começamos a falar hoje na live. Existe um segundo Pedro, que é o Pedro dos Atos Apóstolos, que é do qual estamos falando agora. Um terceiro Pedro, que é o Pedro em Gálatas, que não condiz com esses 2 primeiros. Um quarto Pedro, que é o Pedro que escreve a carta de 1 a Pedro. Já tem alguém fazendo uma pergunta aqui, o Rogério, a respeito disso. Vamos depois, daqui a pouco, responder a respeito. Um quinto Pedro, que é o Pedro que escreve a carta 2 Pedro, que não é o mesmo que escreve 1 Pedro.
um sexto Pedro, que é o Pedro dos apócrifos, e o sétimo Pedro, que eu vejo que é o Pedro da tradição, que faz um apanhado de um monte de coisa e cria um outro Pedro, que é o que a maior parte do mundo conhece. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara para a gente, sabe, Cíntia? E quando eu penso, então, no Pedro do Apóstolo, o Pedro de Atos, no caso, que é chamado Pedro do Apóstolo, ele não me parece nem um pouco o Pedro dos Evangelhos. O Pedro de Atos é um Pedro mais firme, é um Pedro que não tem realmente aquelas dúvidas, e por isso, quando a gente normalmente começa a aprender, a gente pensa, é porque um Pedro mudou mesmo, né? Foi depois da morte, a ressurreição de Jesus, Pedro fez essa mudança, a gente vê desse jeito. Ok, pode ser, eu não estou discordando disso, mas é muito interessante que o Pedro que Lucas descreve realmente nos evangelhos é diferente do Pedro que ele coloca em Atos, se é o mesmo autor também dos dois livros, ele faz de forma diferente. O Pedro apóstolo já é um Pedro mais firme, é um Pedro que vai manter a liderança da igreja após a morte de Tiago, né, o primeiro líder Tiago, depois Tiago morre martirizado, Pedro assume essa liderança e depois ele vai, aos poucos, no livro de Atos dos Apóstolos, ele sumindo e Paulo vai aparecendo cada vez mais, né, vai sendo substituído. E é um Pedro, por exemplo, que não tem nenhuma distinção, não faz distinção no seu apostolado entre homens e mulheres, por exemplo. Isso é uma das coisas que nem sempre a gente percebe muito na leitura desse texto de Atos. Mas uma referência interessante, pegando já o gancho do João Marcos, que o Ricardo colocou e a Cíntia colocou aqui também, e na verdade o Júlio fez essa pergunta, né, do João Marcos. É interessante que a gente observa logo no iniciozinho de Atos, por exemplo, um texto que eu acho interessantíssimo, importantíssimo, que quando Pedro está, a saída, né, a libertação de Pedro da prisão, miraculosa, que nem Pedro acredita no que está sendo liberto, né? Ele de repente se vê no meio da rua, pensa, o que eu estou fazendo aqui? Então, o primeiro lugar que ele pensa em ir é para a casa de quem? Da mãe de João Marcos, Maria, onde a igreja está reunida. Então, é interessante pensar até que é uma igreja reunida na casa de uma mulher, não é na casa de João Marcos, é na casa de Maria. Maria está lá liderando essa igreja. João está lá junto também, provavelmente. E é muito interessante que a gente sabe também, por todo o contexto que a gente vai vendo em todos os textos também, não só de Atos, como também desses outros textos paulinos, que a gente descobre que João Marcos era parente de Barnabé, que é de Chipre, que a gente conhece, e que muito provavelmente a Maria, mãe de João Marcos, era tia de Barnabé, porque João Marcos é primo de Barnabé, conforme é colocado também no texto. Então, a gente começa a observar que essa Maria não era também uma judia qualquer, era uma judia que provavelmente tinha da diáspora, como o Ricardo colocou. Então, tem toda essa história. E Pedro tendo esse ministério, então, já com esses judeus também da diáspora, né? Maria vindo. E Pedro assume João Marcos como se fosse um filho espiritual dele. Ele tem a carta de Pedro, pelo menos sendo ele escrevendo ou não, é colocado como meu filho Marcos, né? Meu filho João Marcos. Então, como se fosse um filho espiritual do Pedro também. Então, uma relação muito forte de Pedro com Maria. Já vimos essa questão aqui. Pedro vai à casa de Maria. Na casa de Maria, ele mais uma vez vai ser preso, ou melhor, preso não, mas vai ser bloqueado antes por duas criadas lá nos evangelhos, agora por outra criada, Rod, outra escrava, a escrava de Maria, que conhece muito bem Pedro também, porque ela não vê Pedro. Ela, na verdade, ouve a voz de Pedro e corre, alegre, vai contar para todo mundo que está orando pela libertação de Pedro na casa de Maria, o povo reunido lá, vai contar o quê, né? Vai contar o Pedro está lá fora. Então, ela só pela voz reconheceu. Essa menina também assistia, com certeza, às pregações que aconteciam lá dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, a gente vê Pedro ali, não há problema nenhum com Maria. Mas uma coisa interessante, um pouquinho antes dessa história, a gente vai ver, isso explica talvez essa questão da relação tanto de proximidade de João Marcos com Pedro, que a gente estava conversando antes. Mas quando eu falando desse João Pedro tão diferenciado, outro texto que eu acho muito interessante, bem no início também de Atos, é o texto de Pedro com Ananias e Safira, o casal. Um casal que mostra como dentro da igreja cristã que está se formando, os casais comungam de tudo, até mesmo dos acordos para mentir na igreja. Até isso entrava em comunhão. E aí, por que eu acho interessante? Pedro, depois reparem, olhem lá na Bíblia de vocês, vão fazer essa comparação. Pedro primeiro se direciona a Ananias, Ananias morre,
Aí, quando vem Safira, sua esposa, ele faz a mesma pergunta que ele faz para Ananias. Ele faz a mesma acusação que fez para Ananias, faz para Safira. Ambos recebem a mesma condenação, ambos morrem. Então, a gente percebe claramente aqui também que homens e mulheres, nessa igreja que Pedro está dirigindo, não há uma diferenciação. Ele dá o mesmo peso de valor à palavra do marido com a palavra da esposa, Safira. Então, é importante estar reparando nessas questões, que esse Pedro apóstolo é um Pedro bem diferenciado, é um Pedro que parece mais maduro, um Pedro que realmente está preparado para uma liderança de uma igreja, e uma igreja nascente, uma igreja de judeus da diáspora e judeus de Jerusalém, mas que também depois vai sofrer muitas mudanças também, né? No próprio texto de Atos, quando ele vai, é interessante, mais uma vez, uma mulher vai estar no meio da mudança, né? Quando ele vai fazer a ressurreição de Dorcas, Tabita. Outra coisa que muito não percebe, é após a ressurreição de Dorcas, Tabita, que ele vai receber a visão do lençol que vem do céu, e onde ele descobre que aquilo que Deus purificou não pode ser considerado impuro. Então, significa que os gentios também, aos gentios também pertence à salvação. E Pedro vai ser enviado também aos gentios. Então, é interessante observar como há sempre essas inter-relações diferenciadas com esse Pedro apóstolo, que Lucas não se esconde, e é um Pedro que começa assim, trabalhando com os judeus, mas depois recebe essa possibilidade de falar também com os gentios, para onde ele acaba se dirigindo após a ressurreição de Dorcas. Você pode responder aqui essa questão do Rogério Bentes? Como pode explicar como Pedro pode ser analfabeto se escreveu a epístola que leva seu nome? Pois é, Rogério, foi uma grande questão, foi levantada já há muito tempo, e tem seus prós e seus contras. As duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda, elas são colocadas, começam como se fosse já a apresentação que o próprio Pedro dizendo, sou eu que estou escrevendo. Então, parece que há um critério dizendo, olha, eu realmente, a autoria é minha, a autoria é petrina. É interessante que a primeira carta, no caso, principalmente, ela traz alguns ditos de Jesus, então, como se fosse alguém que tivesse convivido com Jesus, fala que é uma testemunha do sofrimento de Cristo, mas, apesar disso, Pedro seria analfabeto. Então, como é que ele escreve isso? Alguns respondem dizendo que talvez a carta tivesse sido escrita por um secretário dele, que ele apresenta, inclusive, no finalzinho, lá em 1 Pedro 5, que é o Silvano. Mas se fosse escrito por Silvano, também teríamos dizem os linguistas, que teria a possibilidade de perceber que alguém estava ditando em aramaico e o Silvano escrevendo em grego, porque a carta é escrita em grego fluente, e não só grego fluente, em grego muito culto. Não é um grego de baixa categoria, não, é um grego culto. Então não faz sentido nenhum que um homem letrado, se realmente era um pescador iletrado, tivesse escrito essa carta. Faltam todas as possibilidades de evidência até dele ter ditado a carta. Então é muito mais possível que tenha sido, sim, um autor desconhecido, como o Ricardo colocou no início dessa live, que fosse um discípulo de Pedro, ou seja, um seguidor das doutrinas de Pedro, e que assim coloca o nome de Pedro para dar valor a essa carta, para autenticar essa carta. Isso era um costume muito comum na época, de se escrever e colocar o nome de alguém que não é verdadeiramente o autor, mas as ideias são baseadas naquela pessoa. Podemos ter uma semelhança aqui com Platão e Sócrates, por exemplo, certo? Algo parecido com isso. Mas há várias referências em 1 Pedro que a gente percebe claramente que é uma carta que só foi escrita, Rogério, depois de Pedro ter falecido. Uma das questões, por exemplo, é o fato de ser uma carta que fala de perseguição o tempo todo, e essa perseguição só vai começar principalmente depois dos anos 90, né, uma vez com Domiciano, no 95, Trajano, em 112, a questão também de referir-se a Roma, né, e colocar Roma como Babilônia, o que também é uma situação complicada, que talvez essa Babilônia fosse realmente a Babilônia lá perto de Alexandria, lá no Egito, que existia também uma Babilônia lá. Mas a maior parte dos estudiosos acredita que essa Babilônia era uma referência a Roma, porque Roma começa a ser chamada por Babilônia após anos 70, após a destruição do templo, e também após a publicação, ou conhecimento, pelo menos, do livro de Apocalipse.
Então, a gente coloca tudo isso, leva ao livro a ser escrito depois do ano de 66. E o ano de 66 é o ano tido como sendo o ano da morte de Pedro. Então, realmente, tudo leva a crer, Rogério, que Pedro não escreveu a primeira carta e muito menos a segunda carta. Sim. Eu já passo para o Ricardo, mas a figura do ghostwriter não existia, é difícil localizar na época. Por exemplo, Pedro é um iletrado, mas assim, ele era cercado por pessoas de alta erudição que traduziam numa linguagem sofisticada o pensamento rude dele. É o que dizem. Na verdade, não é possível fazer isso. A carta, aqueles que estudam a carta no original, no grego, veem que não há nenhum indício que tenha sido uma carta ditada no aramaico ou num grego baixo e tenha sido, então, transcrita para um grego clássico, um grego mais erudito. Ricardo, completa tudo que eu falei. Corretíssimo, Liz. Só complementando, é claro que quando a gente parte do dogma de que a Bíblia não pode ter nenhuma informação equivocada, então aí a gente é forçado a defender as teses mais esdrúxulas. Mas quando a gente se livra desse dogma de que existe o lado humano das escrituras, como a Lídice colocou, então a gente percebe que não há necessidade. Aliás, também, como já foi dito, os livros não são historiografia. Os livros bíblicos, eles não estão, os evangelhos não são biografias de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos não é um trabalho de pesquisa historiográfica, porque nem existia historiografia naquela época. A historiografia surge com o iluminismo. Então, a historiografia científica. Então, o que nós temos ali é uma crônica de fatos históricos que tem um viés, que tem um objetivo, que não é simplesmente relatar fatos históricos, e sim um objetivo apologético, um objetivo querigmático. É a comunicação da mensagem acerca de Jesus. Então, há uma intenção subjacente ao texto. No caso de 1 Pedro, por exemplo, a gente vê que a teologia que é apresentada ali, ela é muito semelhante à teologia paulina. E esse argumento é muito forte, não é? Que nós não temos ali sinais do conflito que Paulo, ele mesmo, descreve em Gálatas, mas uma teologia bastante próxima à de Paulo. No caso, por quê? Porque há uma intenção de aproximação de Pedro e Paulo, de criar harmonias. E há um outro argumento forte, que é o fato de que, como a Lídice colocou, não poderia ser a perseguição de Nero, porque ela foi ela aconteceu exclusivamente na cidade de Roma. Então, a perseguição de que a carta fala, a carta ela é destinada às igrejas da Ásia Menor. E ali não havia perseguição nessa época. Só mais tarde, no fim do século I, é que a perseguição começa. Então, só para ratificar e complementar a argumentação. Não há nenhum problema, são textos pseudoepigráficos. A pseudoepigrafia era muito comum na época. E não são cartas também. Além de tudo, não são cartas. Nem a primeira, nem a segunda. É o gênero literário. E esse gênero existe até hoje. Nós temos o C.S. Lewis, escreveu Cartas do Inferno, que são cartas imaginadas, não são cartas de verdade. Não é? O Rainer Maria Rilke, famoso escritor alemão, escreveu Cartas a um Jovem Poeta. São cartas imaginadas, não são verdadeiramente cartas. Então, às vezes, o literalismo bíblico atrapalha a gente a fazer a interpretação correta dos textos bíblicos. É uma falha da nossa hermenêutica. Quanto ao livro de Atos, só para terminar, eu diria o seguinte, que ele também tem uma intenção querigmática, apologética, e também, me parece, a intenção de harmonizar Pedro e Paulo. E é por isso, talvez, em parte, porque Pedro e não Paulo, teria iniciado, no livro dos Atos dos Apóstolos, a missão
aos gentios, porque Lucas, que é supostamente o autor do livro, é um aliado de Paulo, e ele está tentando defender Paulo, que, aliás, no final do livro ainda não foi sentenciado, defender Paulo da acusação que ele recebia por muitos cristãos de que o evangelho dele era diferente, era no mínimo diferente, no máximo um falso evangelho. E ele está dizendo, não, olha, quem começou a missão entre os gentios não foi nem Paulo, foi Pedro. Eles estavam de acordo, não é? Não há essa desarmonia que as pessoas imaginam que há, né? Isso está nas entrelinhas do livro dos Atos dos Apóstolos. Antes de passar para vocês se perguntarem, acho que uma questão aqui bastante oportuna diante do que já foi dito. Um lugar comum aí nas ciências humanas e sociais é que não há uma leitura, uma interpretação neutra, né? Todo mundo parte de um pressuposto, né? A Cíntia, que é TCC, né, vai identificar quais as crenças que subsagem, né, e condicionam o filtro, né, interpretativo da realidade. Como a gente pode ter uma relação equilibrada? Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa histórica para inconscientemente não estar projetando nossa crença ou descrença. Por exemplo, quando a gente fala de primeiro, segundo, terceiro Pedro, assim, ou dessas contradições, o que seria histórico ou lenda, não faz total diferença se a gente parte do pressuposto de que experiências contraintuitivas não são possíveis e ao contrário, se a gente crê que intervenções sobrenaturais elas podem acontecer, nessa própria assim, diferença de Pedro, primeiro Pedro, segunda, terceira, quartas versões. Uma dúvida assim bem simples. Às vezes, num curto espaço de tempo, a gente vê um pensador mudar substancialmente as suas ideias, né? Então, se a gente for pegar a nossa... agora, não estou dizendo político, porque a gente sabe que as ideias dos políticos assim, são condicionadas a interesses. Mas, por exemplo, alguns pensadores assim, cristãos, assim, se você pega um texto que a pessoa escreveu, um livro há 10 anos, e compara com o que ela pensa hoje, não pode ser a mesma pessoa se a gente não tem essa ideia de que ela pode evoluir num curto espaço de tempo. Então, assim, qual é o caminho para a gente ter uma visão equilibrada e até um ceticismo saudável para lidar com isso? Vou começar agora com... Quem começou a última? Acho que foi o Ricardo, né? Não fui eu. Foi você? Então, Lídice. Mas o Ricardo... Ah, tá, porque foi o Ricardo o último a falar. Eu não vejo nenhuma base que a gente possa ter para admitir que as duas cartas tenham sido escritas pelo mesmo autor que depois passou por mudança, porque as cartas têm, não é apenas as ideias, realmente as ideias não batem, isso é verdade. Tá? Realmente a primeira carta e a segunda carta são, quanto à questão mesmo da volta de Jesus, toda essa parte, elas são completamente díspares. Mas a questão principal é que elas têm estilo de escrita também completamente diferente. Uhum. O estilo das duas cartas é completamente diferente. Por mais que alguém mude de ideia, mais que a Lídice de 1999 não é a Lídice de 2022, e ela sim vai escrever de forma diferente as ideias, o estilo de Lídice é o mesmo. Isso não muda. Então, da mesma forma, aconteceria com esse autor, né, e que, como dissemos, não é Pedro. E é por isso também que a gente pode dizer que essa carta, a segunda carta, também não é de Pedro. Ela demonstra várias questões, não só de datação, é bem posterior, pela datação mesmo dos conteúdos da carta, como, por exemplo, a carta de 2 Pedro, ela cita o apóstolo Paulo, cita as cartas de Paulo, como já sendo, então, algo que a igreja já admitia como sendo escritura.
E como o Ricardo acabou de colocar, não foi tão rápido assim que as cartas de Paulo foram aceitas por uma escritura pela igreja como um todo. Então, é uma carta que já está sendo situada no final mesmo do século I, e alguns ainda colocam como sendo escrita no século II. Exato. Tá? Ela trata, por exemplo, de livros que já eram canonizados no Cânon de Muratori, que quando a própria carta não estava. Então, tudo vai sendo colocado como sendo um período bem posterior. Então, Júlio, eu compreendo que isso poderia ser uma forma de pensarmos também por que mudou, né, o pensamento do autor, mas pelo estudo da crítica literária, a gente pode dizer que não foram o mesmo autor mesmo que tenha sido contemporâneo, até porque teria sido senão um teria que ter escrito também a carta bem novinho e outro bem velhinho, e depois bem velhinho escrevia a segunda, então tinha esse problema ainda. Ricardo. Tá certo. Ricardo? Então, Júlio, é correto, estou de acordo, é só para complementar, eu diria que o método que nós estamos adotando aqui, tanto Lídice quanto eu, é um método acadêmico de investigação científica dos textos antigos. Então, a gente suspende a fé, a gente suspende as nossas crenças para fazer um exame o mais isento possível. Quando a gente não faz isso, como eu disse, a gente estabelece crenças, dogmas. Então, a nossa hermenêutica, a nossa exegese passa a ser uma exegese confessional e não mais uma exegese que tem as características do estudo acadêmico da Bíblia. Então, não se trata de ter certezas, porque na pesquisa científica a gente não tem certezas, a gente tem teorias. A gente levanta hipóteses, a gente faz experimentos, a gente desenvolve teorias, a gente busca a corroboração dos pares para poder, então, dizer que temos um conhecimento que é muito provavelmente verdadeiro. Mas ele é verdadeiro até que alguém apresente evidências na direção contrária. Então, quando a gente diz, por exemplo, isso que a Lídice acabou de dizer, ou o que eu disse antes acerca dos textos bíblicos e da pessoa de Pedro, nós estamos falando sobre o consenso acadêmico, as teorias prevalecentes. Nós não estamos falando de verdades absolutas que estão confirmadas, não se trata de uma doutrina de fé, certo? É preciso esclarecer isso, não é? Que nós não estamos falando aqui de um conhecimento absolutamente certo acerca de Pedro, acerca das cartas, mas sim o resultado de 300 anos de pesquisa bíblica e aquilo que está hoje, o que nós chamamos o estado da arte da pesquisa acerca do Novo Testamento, não é? Então, eu até recomendo leituras, né? Eu gosto muito do Michael Golder, um livro chamado A Tale of Two Missions, o conto de duas missões, sobre a relação entre Pedro e Paulo. O livro do Bart Ehrman, Pedro, Paulo e Maria, é um livro mais popular, excelente, né? O livro do Ehrman. Tem o livro do F.B. Meyer sobre Pedro. Há muitos bons livros, e há muita porcaria também, por isso que eu estou citando, que eu acho bons, né? Mas são livros, esses que eu estou citando, são livros sérios, acadêmicos, que tentam... E quando a gente diz, olha, isso é tradição, ou isso é lenda, isso é memória da igreja, nós não estamos dizendo, olha, esqueça, porque não é fato histórico. Não, isso não importa. Como a Lídice disse, a Bíblia ela é o texto fundante da nossa fé e ela é autoritativa, independentemente de quem escreveu ou o que ela diz. Porque a fé cristã não é baseada em fatos históricos, realmente. Não é? Ela, na minha opinião, ela é baseada no encontro pessoal com Cristo, como o próprio Paulo teve, como o próprio Pedro teve.
Então, nós não precisamos ter certezas históricas para poder crer na mensagem acerca de Jesus que a Bíblia diz, que a Bíblia conta. É a experiência pessoal que conta acima de tudo. E, no entanto, nós podemos também confiar em grande porcentagem nos fatos relatados na Bíblia. Eles são muito próximos, na maioria dos casos, ainda que haja controvérsias e possivelmente falhas, próximos da realidade histórica. Muito bem, agora Ricardo Gouveia, até 30 segundos, prepara uma questão para Lídice responder em até 3 minutos. Quando estiver faltando 30 segundos para a Lídice terminar a resposta, eu vou colocar a tela cheia. Lídice, eu não tenho nenhuma pergunta específica para lhe fazer, mas eu vou fazer uma pergunta acerca de um tema que nós não falamos ainda, que eu acho que é muito relevante, que é Paulo enquanto santo milagreiro, não é? Você já fez referência aos milagres de Pedro em Atos. Na verdade, todos aqueles sermões em que milhares de pessoas se convertem, eles acontecem imediatamente após o milagre, e também nos apócrifos, particularmente no Atos de Pedro, você tem aquela disputa de Pedro com Simão Mago, né, que é toda baseada em quem faz os milagres mais impressionantes. Não tem nada de argumentação teórica, de teologia, de evangelho. Toda a questão é baseada em quem tem mais poder para fazer milagres, e quem tiver tem o Deus verdadeiro. Como é que você vê isso nas origens do cristianismo? 3 minutos, Lídice. Okay. Eu acho interessante que a gente vê não só nos atos apócrifos que vão aparecer, nos atos apóstolos, que está na Bíblia mesmo, eles têm a referência mesmo a milagres sendo feitos por Pedro e Paulo, não, até mesmo sem a presença deles, com a sombra e com o lenço. Então, isso eu acho interessante, que isso acabou gerando, inclusive, muitas práticas que ainda se faz hoje em muitas igrejas, principalmente pentecostais, da questão do lenço ungido, o lenço que faz milagres. Isso vem daí da Bíblia de Atos e Pedro, essa história toda. Então, é interessante se observar que há um pensamento mágico muito forte ainda presente nessa igreja do primeiro século, sim, Ricardo. Eu acho isso incrível, porque as próprias ressurreições, que Pedro fez, e no caso Jesus fez várias, e Pedro repetiu, e eu acho interessante que existem 3 ressurreições que eu vejo muito próximas com Pedro, que estão a presença dele e a semelhança entre elas, que é a da própria sogra, a filha de Jairo, e a Dorcas. As 3, se lidas juntas, você percebe que tem semelhanças muito grandes. Em todos os casos é pela mão, em todos os casos levanta-te, muitas semelhanças entre elas, como se Pedro tivesse realmente... Ele estava presente na cura de Jairo, da filha de Jairo, ele estava presente também no momento da cura da sua sogra. Será que ele aprendeu, então, com Jesus e repetiu exatamente o que Jesus fez na hora de Dorcas, ou Tabita, dependendo do nome que te usa? Então, o próprio Pedro segue, digamos assim, um manual, vamos falar entre aspas, de cura de Jesus. E era comum, era frequente essa ideia de seguir o manual. No próprio livro de Atos, há várias tentativas de seguir também os discípulos, feito para aqueles que não são do meio cristão, mas tentando fazer milagres, seguindo o manual dos discípulos, em nome de Jesus, assim por diante. E essa ideia, então, mágica de que existe uma palavra mágica, em nome de Jesus, existe uma forma mágica de agir, isso era muito frequente e, provavelmente, isso se perpetuou até mesmo nos textos apócrifos. No texto de Atos, de Pedro, que você citou bem, Ricardo, vale a pena ler, até de curiosidade, quem nunca leu, buscar, tentar ler. Há coisas interessantíssimas, como, por exemplo, a ressurreição de um peixe defumado. Há um cachorro que anda sobre as patas traseiras e prega o evangelho. Há essa disputa com Simão Mágico. Então, realmente, é uma época onde a magia ainda era muito presente na cabeça ou no imaginário desse povo. Ainda havia muita dificuldade de separar o que era milagre e o que era magia, com certeza.
Muito bem, agora a Liz, em até 30 segundos, elabora uma questão para o Ricardo responder em até 3 minutos. Vamos lá. Ricardo, a gente falou bem pouco ainda dos textos, né? No caso, os textos apócrifos e do Pedro, considerado da tradição, né? E eu acredito que o que as pessoas talvez tenham uma grande dúvida é essa história mesmo, de onde veio a ideia de Pedro ser o primeiro Papa, né? Como é que surgiu toda essa situação. Então, acho que valeria a pena explanar um pouco mais sobre isso também, se você puder. Legal. A Igreja de Roma, ela já existia quando Paulo escreveu Romanos, né? E ele diz que nunca tinha estado lá. E ele nem cita Pedro. Aliás, ele não cita pastor nenhum, não cita bispo nenhum. Ou pelo menos não é de sexo masculino. Ele cita muitas autoridades masculinas e femininas, lideranças, né? Não, sem dúvida. A gente não tem a menor dúvida do respeito que Paulo tinha à liderança feminina, não é? Inclusive na Igreja de Roma. Mas não há ninguém que seja destacado como o bispo de Roma. Mas a igreja já existia. E Pedro não é citado, ele não estava lá. Se é que Pedro foi a Roma, como é a tradição, a lembrança, a memória da igreja é de que Pedro esteve em Roma, mas isso vem de relatos posteriores. Irineu de Leão, o grande caçador de hereges, ele diz que a igreja foi fundada por Pedro e Paulo. E ele quase certamente está equivocado quanto a isso. E ele diz, então, que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E daí que vem a tradição. Mas Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, né, no século IV, ele já um pouco mais cuidadoso, ele nega isso. Ele diz que Pedro não foi o fundador da igreja de Roma, ele teria sido um dos primeiros bispos de Roma. Outros dizem que foi Lino e não Pedro. Uhum. E depois Clemente, que também não fala de Pedro. Clemente escreveu, Clemente de Roma, ele escreveu uma famosa epístola como bispo de Roma. E ele fala da igreja, mas não faz referência a Pedro. Então, no entanto, há muitos relatos posteriores e isso foi se confirmando pela repetição e pela ideia de sucessão apostólica. A igreja mais importante do Ocidente tinha que ter um apóstolo como fundador. E é daí também que vem a tradição do martírio de Pedro, como já vimos, não é? Há uma perseguição causada pelo incêndio de Roma, Nero culpa os cristãos. No livro dos Atos de Pedro, há uma descrição de que certas autoridades, se não me engano, Albino e a esposa de um deles, que, se não me engano, chama Xantipa, o mesmo nome da esposa de Sócrates, é uma cristã que avisa Pedro e estimula-o a fugir de Roma. E isso está descrito no livro do famoso autor polonês também, mas do século XX, Sienkiewicz, que conta isso e que virou filme, né? O Quo Vadis. Pedro foge de Roma, mas ele se encontra com Jesus e ele diz, mestre, Quo Vadis? E Jesus disse, estou indo para Roma para ser crucificado. Isso convence Pedro a voltar e a sofrer o martírio. E há, então, testemunho dos pais da igreja de que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E isso está nos Atos de Pedro, mas a crucificação de cabeça para baixo não é, como diz a tradição, como dizem os pais, para não ser crucificado da mesma forma que Jesus foi, mas sim porque o mundo está de cabeça para baixo e a gente precisa ver o mundo às avessas, ao contrário,
Então, da cruz, Pedro faz um último discurso em que ele diz: a gente precisa olhar para as coisas às avessas, de cabeça para baixo, para poder entender a realidade por detrás desse mundo confuso de cabeça para baixo em que vivemos. Essa é a razão, segundo os Atos de Pedro, o livro apócrifo, do porquê Pedro teria sido crucificado a seu pedido de cabeça para baixo. Muito bem. Olha, outras tantas questões emergem na nossa mente, mas o nosso tempo é limitado. Deixa eu saudar aqui também o Wesley Dolge. Como é bom ouvir meus amados mestres, nunca deixamos de aprender. Manda saudações, um abraço, Wesley. Agora nós teremos as considerações finais, 3 minutos para cada um de vocês. Se vocês puderem, nesse tempo, além de... eu sei que o professor Ricardo já deu algumas dicas, mas se lembrar de outras dicas de livros, para quem quiser se aprofundar no Pedro histórico, na teologia de Pedro, como também de filmes, séries, e falar o que não foi falado aqui, que vocês gostariam de falar. Mas se vocês puderem também passar nessa questão do Gustavo Ribeiro, qual seria o objetivo da pseudepigrafia? Enganar os leitores? Tendo sido escritos e distribuídos em datas tão posteriores à morte dos pseudo-autores, como poderiam ter êxito nessa função? Então, nesses 3 minutos, se vocês puderem também dar uma resposta aí satisfatória para a questão do Gustavo Ribeiro. Vou começar aqui com a Cíntia Villani, que pode também aí ajudar aí a lançar luzes sobre essa questão do Gustavo. Cíntia, muito obrigado, né, por você aí extrair, né, fazer perguntas que possibilitaram respostas esclarecedoras e que lançaram também outros caminhos aí para a gente explorar. Muito obrigada, Júlio, por essa oportunidade, né? O meu caderno está cheio de perguntas, por mim a gente ficava a tarde toda aqui, junto com os nossos colegas aqui no chat. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente junto com esses 2 grandes mestres, professora Lídice, professor Ricardo. Obrigado por todas as informações. Eu costumo dizer, Júlio, todas as suas lives são verdadeiras aulas, eu aprendo muito, e obrigado por ter aprendido ao vivo aqui com vocês. Não vou me atrever a responder essa pergunta, que essa pergunta merece resposta de alto nível, que são com os nossos 2 professores, mas eu aproveito para só colocar mais um pouquinho para a professora Lídice, né, de pedir para ela divulgar, né, os cursos maravilhosos que ela tem feito a respeito, né, das mulheres da Bíblia. Tinha várias perguntas aqui para falar do Pedro, da Maria Madalena, não deu tempo, mas queria também pedir essa gentileza para a professora Lídice e professor Ricardo. Vou compartilhar um livro com quem estiver nos assistindo, não sei se está dentro ali dos autos recomendados, mas um livro bem bacana que eu li essa semana é A Vida de São Pedro Apóstolo. Acho que seria mais voltado para um Pedro histórico, e aí fica essa minha pequena contribuição também. Muito obrigada. Muito obrigado, Cíntia, que estará aqui com a gente na quarta-feira, dia 9 de novembro, às 16 horas, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, para falar, junto com a professora Ana Paula Magalhães, sobre inclusão de crianças com deficiência na igreja. Então, anotem aí, estejam com a gente. Professor Ricardo Gouveia. Olha, com relação à pseudepigrafia, a pergunta parece pressupor que não seria correto, do ponto de vista da fé cristã, imaginar que poderia haver pseudepigrafia no Novo Testamento, porque isso seria uma mentira e o autor estaria enganando, não é? Mas esses são pressupostos falsos, típicos do ultraconservadorismo teológico, não é? É algo que caminha em direção da idolatria da Bíblia, como eu costumo dizer, a ideia de que a Bíblia é o livro que Deus escreveu e o elemento humano, então, é totalmente eliminado.
na verdade, a pseudoepigrafia era muito comum, e nós já dissemos que também os textos paulinos, há cartas que não foram escritas por Paulo, segundo a maioria dos estudiosos, não é? Estudiosos que dedicaram a sua vida ao estudo do Corpus Paulino. Os próprios evangelhos são atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na crítica a gente questiona essa autoria até por causa da datação. E o Apocalipse de João é unânime a opinião entre os eruditos de que não foi o apóstolo João que escreveu, mas um outro João, um outro Yohanan, é um nome comum, né? Ele mesmo não diz ser o apóstolo João. Então, a pseudepigrafia era comum, existia também fora do âmbito das escrituras. Nós temos muitos livros cristãos na origem do cristianismo que são claramente pseudepigráficos, entre os chamados apócrifos, a literatura cristã não canônica, e também, portanto, não se trata de tentar enganar necessariamente, mas de dar autoridade ao que se está dizendo. Se eu coloco que o texto foi escrito por um apóstolo, eu estou dando autoridade àquele texto. Isso é feito até hoje, não é? A gente recebe mensagens no WhatsApp assinadas por Carlos Drummond de Andrade, por Arnaldo Japor, por José Saramago, enfim, diferentes autores que têm prestígio, para que aquele texto, aquele poema, seja lido e apreciado. Os especialistas que estudam esses autores, eles até acham engraçado, porque o texto claramente não foi escrito por aquele poeta, por aquele autor, não é? Então, isso existe mesmo. E, no entanto, isso não desmerece o texto. O fato de você ter um texto como a primeira carta de Pedro, não foi muito provavelmente escrita pelo apóstolo Pedro, isso não quer dizer que o texto não tenha grandes ensinamentos e que seja um texto importante no cômputo geral do cânone bíblico. É um texto que precisamos estudar, que precisamos aplicar nas nossas vidas. Uma coisa independe da outra. Então, como nós não estamos fazendo apologética da Bíblia, que parece que existem, né, os defensores de um literalismo bíblico, nós não estamos preocupados com isso na academia. Nós estamos preocupados, sim, em chegar aos fatos acerca da produção do texto. É por isso que a gente afirma que, quase certamente, as cartas petrinas são pseudepigráficas. Professor Ricardo Gouveia, mais alguma dica de livro? Tem muitos bons livros. Tem o Martin Hengel, que é um grande autor também. Tem o clássico do Ferdinand Christian Bauer sobre Pedro. É um livro datado do século XIX, mas é um grande clássico, ainda vale a pena. Eu sou muito a favor de ler textos clássicos, e o Bauer foi um grande biblista do século XIX. Há muitos comentários bíblicos, não é? Dos evangelhos. Eu gosto muito do William Barclay comentando sobre os evangelhos, e eu recomendo os seus comentários de Mateus, Marcos, Lucas e João. São belíssimos, são riquíssimos. Enfim, se alguém quiser alguma outra dica, me procure no privado. E agora o professor Ricardo está finalmente nas redes sociais, né? No Instagram. Verdade, um amigo meu iniciou um Instagram oficial para divulgar minhas ideias, um amigo muito grato, que ele se considera meu discípulo, está me ajudando, não é? A divulgar as ideias, e eu acho que o importante é isso, é a contribuição que cada um de nós pode dar, não é? Para a ilustração, para o esclarecimento, para promover fé saudável, longe da superstição, longe da intolerância, longe do fanatismo religioso, porque essas coisas não são saudáveis, e
são formas enfermiças de fé cristã. Muito obrigado, professor. Espero tê-lo outras vezes aqui com a gente. À disposição. Obrigado, Júlio. Um grande abraço. Agora a palavra final da professora Lídice. Eu tenho que agradecer a atenção de todos que já acompanharam essa live conosco, agradecer aqui o Ricardo, os aprendizados também que podemos ter ouvindo o Ricardo, ouvindo a Cíntia, agradecer o convite do Júlio. E, claro, há muito ainda que ser falado sobre Pedro. Infelizmente, o tempo é pouco, sim, para tanta coisa. Mas, com certeza, há muito que vocês podem pesquisar nesses livros todos que o Ricardo citou, essas indicações, indicação da Cíntia também, onde vocês podem aprofundar mais do que foi dito aqui. Só de apócrifos que tratam de Pedro, por exemplo, são 6. É bastante coisa se pesquisar também sobre o que foi dito tradicionalmente, não foi dito na Bíblia, mas que se fala a respeito de Pedro. E nesses 6 apócrifos de Pedro, por exemplo, 5 trazem um Pedro bem misógino. Eu acho que essa era uma das questões que a Cíntia ia querer levantar para mim. Mas realmente assusta um pouco esse Pedro misógino, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, assim como falamos dos textos bíblicos, de quando cada um deles foi escrito, isso é interessante sempre pesquisar-se a época em que foi escrito, o que estava acontecendo naquela época, por exemplo, para entender, como vimos aqui, a carta de 1 Pedro tem que ser entendida dentro do contexto de perseguição que acontece pós anos 90, depois de Cristo. Da mesma forma, os apóstolos, os livros apócrifos, também tem que ser lidos dentro de um período onde está se discutindo justamente essa questão de liderança feminina, masculina, se deve continuar tendo diaconisas, se deve continuar tendo presbíteras, se isso deve existir ou não. Então, há toda uma discussão a respeito disso. Então, vem os apócrifos também colocando um Pedro bem contrário a Maria Madalena, no Evangelho de Maria Madalena, no Evangelho de Tomé, ou no Pit Sofia, né, que trabalha Maria Madalena com essa ideia da sabedoria de Maria Madalena. No próprio Apocalipse de Pedro, onde as mulheres, por exemplo, são consideradas assim como se a mulher comete adultério, ela é uma Apocalipse de Pedro, toda uma referência ao céu e ao inferno. E no inferno as mulheres adúlteras são aquelas que passam dos piores questões do inferno. Outra é a mulher que aborta, ou as lésbicas, os homossexuais, que também estão ali no Apocalipse de Pedro. Então, são textos interessantes, sim, da gente conhecer, estudar um pouquinho mais. E como já citamos aqui, o próprio Evangelho de Pedro, os Atos Apócrifos de Pedro. O Evangelho de Pedro também não dá nenhum potencial de atuação a Maria Madalena. Maria Madalena vai, encontra os anjos e foge assustada. Ela nem acredita no que os anjos dizem. Vocês teriam uma ideia de como é que, às vezes, os apócrifos também não batem, não condizem muito com o que está na Bíblia, né? O que está disposto na Bíblia. E outra dúvida também que eu acho que muita gente tem a respeito de Pedro, nessa questão também do feminino, é o texto 1 Pedro 3, né, onde fala muito da submissão da mulher, e é um texto que também tem que ser entendido da mesma forma, tem que ser entendido como que é um texto que é escrito já lá, provavelmente próximo aos anos 90, então, já por causa da questão da perseguição, então já está acontecendo toda essa situação, a mulher já não está com a liderança que ela tinha no início da igreja, ela já está sendo diminuída, então da mesma forma o texto tem que ser lido desse jeito também. O texto até mesmo, é interessante quando vemos o texto de 1 Pedro 3, que é o que fala da questão da submissão feminina, que compara-se a mulher à questão de Sara, né? Que Sara que chamava o Senhor, Abraão de seu senhor. Ora, quem já leu em Gênesis a história de Sara e Abraão sabe que a única vez que Sara chama Abraão de Senhor, ela está, de certa forma, até sendo meio jocosa, que é aquele momento que ela está, como é que eu vou engravidar desse Senhor, né? Que tem toda essa idade. Mas existe um texto que é chamado o Testamento de Abraão, onde, nesse texto, sim, Sara chama Abraão 5 vezes de Senhor. Então, provavelmente, o texto de 1 Pedro se refere a esse testamento de Abraão e não ao texto de Gênesis. Então, são situações que vale a pena a gente estar sempre estudando, lendo os comentários para entender melhor os textos. E aí, só quero encerrar lembrando, como a Cíntia já colocou, e o Júlio também, agradeço muito, eu tenho trabalhado durante alguns anos, já quase 20 anos, trabalhando na questão da mulher no cristianismo, e tenho produzido vários cursos online pela Lusófona, Universidade Lusófona aqui de Portugal, mas são cursos online, então tenho tido muitos alunos de vários lugares do mundo, inclusive Brasil,
E esses cursos são um valor bem baixo, todos certificados pela Lusófona. No momento atual, tem um curso sobre o Antigo Testamento aberto e um curso sobre o Sagrado Feminino no cristianismo, mostrando, então, como é que toda essa questão da mulher, desenvolvida, né, do mundo sagrado, vai chegar até o momento do cristianismo, a concepção de Maria, de Nossa Senhora. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos, o curso está aberto até dia 15 de novembro para inscrição. E em 15 de novembro começa outros 2 cursos também, inclusive um sobre Maria Madalena, e outro sobre Jesus e as mulheres. Nesses 2 cursos, que vão estar abertos em dezembro e janeiro, fala-se bastante também sobre essas questões dos apócrifos. E, futuramente, no ano que vem, novos cursos vão estar sendo dados. Então, tente acompanhar, tem o meu Instagram, Facebook, no YouTube tem palestras abertas a respeito desses assuntos também, onde você pode estar sempre informado, então, de novas atividades, palestras e cursos a respeito da mulher na Bíblia e a mulher no cristianismo. E agradeço mais uma vez, Júlio e Cíntia. Agradecido, Litsi, seja sempre bem-vinda e em breve estará aqui com a gente, dia 22 de novembro, uma terça-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, junto com a doutora Fátima Fontes, uma live sobre Maria Madalena. Então, agradeço a todas e todos que aqui estiveram. Nosso próximo encontro é na sexta-feira, dia 4 de novembro, às 4 da tarde, às 16 horas. Falaremos sobre pacificação com Ageu Lisboa e Zenon Lotufo Júnior. Então, um grande abraço para vocês, pessoal. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, ajudem a gente a aumentar o número de inscritos aqui para termos outros tantos tempos de qualidade como esse. Valeu! Parabéns, Júlio. Valeu, querido. Muito obrigado. Tchau, Cíntia. Tchau, Litsi.